Como assim as mulheres viúvas e sem filhos em Israel deveriam se casar com seus cunhados? Oi, eu sou Yali Ramos e essa é a série Leis Estranhas da Bíblia. Você já ouviu falar na lei do levirato? Essa lei está em Deuteronômio capítulo 25, mas esse costume é muito mais antigo do que essa lei e não é exclusivo dos israelitas. Muitas das leis de Moisés serviam somente para registrar ou regulamentar um costume que já era praticado lá pelos israelitas. E uma dessas práticas é o levirato. Ele era comum entre os hititas, os assírios, os cananeus, e essa lei tinha como objetivo amparar as viúvas que ainda não tinham descendentes. Ela evitava que a viúva se casasse com alguém de fora da tribo e acabasse apagando o nome do falecido marido da história para sempre por não ter gerado filhos. Quando a gente lê a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, a gente precisa tirar os nossos óculos do século 21 e colocar os óculos de quem vivia na Antiguidade. Por mais que pareça estranho nos dias de hoje, na Antiguidade gerar filhos era algo muito importante. Ter uma família muito numerosa era equiparado a hoje em dia você ter uma carreira muito bem sucedida. Uma mulher com filhos, ela era muito bem vista socialmente e adquiria um certo status. Já a mulher que não tinha filhos era vista como alguém que não venceu na vida ou que não tinha o favor de Deus. Então essa era uma lei que preservava o direito da mulher, e as mulheres bíblicas elas cobravam esse direito. Não é como se ela fosse jogada para o cunhado sem querer, pelo contrário. A lei dizia que se o homem não quisesse se casar com ela, ela poderia cuspir na cara dele e dizer: é isso que se faz com o homem que não perpetua a descendência do seu irmão. E esse homem ficava difamado na sociedade. A Bíblia conta a história de Tamar, que ficou viúva e foi resgatada pelo seu cunhado Onã, que se casou com ela, mas para não dar descendência ao irmão, ele tinha relações com ela e espalhava o sêmen na terra. E Deus o feriu e o matou por causa dessa atitude. Ele estava sendo egoísta e não queria dar filhos à sua esposa. O levirato era uma forma de garantir herança, proteção social e continuidade da linhagem do falecido. Levirato era uma prática que mostrava fidelidade e redenção. Um exemplo muito lindo que tem na Bíblia é Ruth e Boaz. Então, apesar de Boaz não ser um irmão do falecido marido de Ruth, ele era o parente mais próximo da família do falecido, porque os cunhados de Ruth também tinham morrido. Então, Boaz aceitou o levirato, se casou com Ruth, se tornando o resgatador da família. E o primeiro filho dessa união foi considerado como descendente do falecido marido. E esse filho foi Obed. Ele se tornou o pai de Jessé e, consequentemente, o avô do rei Davi, antecessor do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você gosta de conteúdo como esse, compartilha esse vídeo com alguém e me segue para mais conteúdo.